Fala, galera! Beleza? E aí, galera? Estamos começando mais um querido e amado Podcreto. Eu que vos falo, Juan de la Rua, ao meu lado, meu parceiro, irmão, sócio, E aí, Diego de la Rua. Beleza? Hoje recebendo aqui dois convidados muito especiais, Igor e Marcos. Sejam bem-vindos. Bem-vindo, galera. Obrigado pelo convite, pessoal. Tô muito feliz de estar com vocês. A gente que agradece. Muito obrigado pelo convite, pessoal. A gente que agradece, Antes de Marcos. começar aqui nosso bate-papo, queria falar para vocês de um aplicativo que chama Conca. Galera, você que tem a dificuldade de saber o volume que vai na sua obra de concreto, né, o custo, quanto você vai gastar, vocês têm que conhecer o Conca. Tá? O Conca é um aplicativo que ele te ajuda a calcular o volume e ele já te dá uma média orçamentária por estado. Então, conheçam, usem e abusem. Tamo junto. É isso aí. Bom, vamos começar aqui então, falando aqui do Igor, é engenheiro civil, pós-graduado em infraestrutura e transportes e gestão de pessoas, né, Igor? Mais de 10 anos de experiência no setor de material para construção, inclusive a gente conhece bem, né, Diego? Iniciou a trajetória indústria de aditivos para concreto, né, atuou em assessoria técnica e responsável por pesquisa e desenvolvimento de produtos. Atualmente está lá na Supremo, Cécio, né, grande Supremo, parceira nossa, é gerente de vendas técnicas, produtos e assessoria técnica da Supremo. E o Marcos, querido Marcos, também engenheiro civil, com mais de 10 anos de experiência aí na área de cimento e concreto. O foco do Marcos é tecnologia, né, e hoje coordena a área de produtos e serviços da Supremo. Também tem experiência no mercado de aditivos, cimento e argamassa. Então sejam muito bem-vindos aqui. Para nós é uma satisfação recebê-los. Fazia tempo que a gente já estava ensaiando namorando, né? Vai, não vai? Vocês são os primeiros aí de uma cimenteira a Legal, estar aqui com a que gente, honra, hein? né? É. Então, fiquem à vontade aí para falar um pouco da história de vocês, né? A trajetória de vocês, como que vocês caíram nesse mundo, nesse universo que é, né? O concreto, o cimento. O microfone é de vocês aí. Legal. Começar aqui então, Juan. Primeiro, de novo, né, agradecer o convite de vocês, Juan, Diego. A gente está bastante feliz e honrado de estar aí. Parabenizo pelo projeto também, porque eu acho que eleva, né, o nível do segmento como um todo, né? Traz informações, traz conhecimento para a galera. E acho que isso é o mais legal, né? E a gente podendo estar aqui, contribuir um pouquinho do que a gente conhece, viveu, sabe também, é uma honra muito grande. Então, mais uma vez, obrigado e parabéns aí pelo projeto. Valeu, Obrigado. Obrigadão. Bom, falar um pouquinho da minha trajetória, então, de como eu cheguei, né, nesse segmento aí, que a gente brinca, né, Marcos, sempre, depois que entra é difícil sair, né, cara? Não sai mais. Bom, eu comecei lá a fazer engenharia civil e foi uma coisa que eu decidi desde pequeno, cara. Eu gostava de construção, gostava de desenhar a planta de casa, pegava minha casa lá, não, deixa eu desenhar aqui, desenhar a mão. Então eu tinha definido que queria fazer engenharia civil. Mas inicialmente com aquela cabeça, né, de vou tocar obra, né, cara? Não tinha na cabeça o ramo de materiais de construção. E aí passei por alguns estágios na época de faculdade e tal, até cair na BASF, né, na unidade de químicos para construção, focado ali no aditivo para concreto, e entrei na BASF lá como estagiário. Estágio no laboratório, pesquisa e desenvolvimento, e cara, e o estágio ali realmente foi uma escola, porque você aprendia trabalhando de verdade, não tinha aquela de estagiário só vai imprimir, estagiário vai fazer cafezinho. Mão na massa. Não tinha mão na massa. A gente ia rodar concreto, entendeu se o aditivo funcionou melhor, se funcionou pior, tentar homologar para vender para cliente, ia para cliente. Até aproveitando, né, nessa época o Marcos também já estava lá, então a gente já trabalhou junto em outra empresa, né? Ensinei um pouquinho Quando eu cheguei, não assume, mas eu dei umas aulinhas pra ele. Quando eu cheguei foi o cara que me ensinou a rodar atrás. A galera do concreto vive se trombando, né? Não tem como, é muito né, pequeno esse meio. E aí, cara, as coisas aconteceram bem rápido ali também pra mim na BASF. Com pouco tempo ali surgiu uma possibilidade de atuar em assessoria técnica para obra de infraestrutura e mineração subterrânea. Então tinha 6 meses de estágio, tudo que eu sabia de concreto foi dentro desses 6 meses, porque também na faculdade você aprende muito pouco, né, cara, sobre o material, sobre o produto mesmo, né? Você aprende cálculo lá e tal,
mas o concreto em si mesmo, você tem ali 1, 2 aulas que você roda um tracinho Acabou. e aí acabou. Faz a curva de Abrams. né? Exatamente. Se chegar lá, tá bom. Eu não cheguei nessa parte na minha época. Não E tinha. aí, dependendo do professor ali, tem vezes que o professor é mais especialista em outra área, nem o cara manja tanto assim de concreto. exato. Então, É. mas assim, aprendi, me dediquei bastante ali nesse período de estágio e assumi a bronca aí. Então, tava cursando faculdade ainda, fui atender obra de infra, Brasil inteiro, mineração subterrânea também, Brasil inteiro. Aí, pô, baita experiência, desenvolvimento, porque, cara, peguei todo tipo de realidade, né? Na mineração, o know-how dos caras não é fazer concreto, o know-how dos caras era extrair ouro, extrair zinco, extrair cobre. Então você ia lá como, Mineração cara, subterrânea é aquelas cavernonas, aquela cara cavernona, vai... cara. Tinha uma em Minas que era 2 mil metros de profundidade vertical. Demorava quase 1 hora de carro pra descer. Então ali, cara... O cara... Então ali o aditivo era, vamos se dizer, a parte técnica da empresa ajudava muito, né? Tinha as pessoas lá, mas sempre o responsável, o negócio dele não era o concreto, era a mineração. Então a gente ajudava muito e ali eu aprendi muito também. Claro, com as pessoas que tinha lá na base, que pô, me ensinaram pra caramba, fui aprendendo. Depois de um tempo, como eu vim lá do laboratório de pesquisa e desenvolvimento de aditivo, eu fui convidado a retornar para o laboratório para assumir a parte de homologação dos produtos, ensaios. Chegou um momento lá que acabou que a química responsável saiu, fui me envolvendo também em formulação. Né? O nosso diretor lá conhecia bastante de formulação, porque já tinha sido dessa parte. Fiquei reportando para ele me dando as orientações. A gente tinha lá um perfil de ir para o cliente, desenvolver produto na casa do cliente. Então eu ia, às vezes não dava certo, pedi uma ajuda para ele, mas cara, foi dando muita coisa certa. Aí acabei virando responsável lá por desenvolver os produtos da BASF na época. E aí surgiu que esse cara que já tinha saído da BASF foi para Supremo. Me ligou um dia, estão precisando de um cara aqui. Chamou de mais um soldado. Mais um soldado aqui. Chamou de reforço. Falei teu nome. Falei, vamos ver, né, qual que é. Tava lá em São Paulo, a gente é de São Paulo. A vaga era para Curitiba. Comecei a conversar com a Supremo, cara, encaixou muito também a ambição que eu tinha de carreira com o que eles precisavam, né, porque eu fui me envolvendo numa parte mais química ali da coisa, mas tinha essa vontade de, eu quero viver de verdade o dia a dia de uma concreteira ou de uma cimenteira, né? Porque no aditivo você tá ali, você é suporte de várias empresas de todos os tipos, você aprende muito, mas você não vive o dia a dia de verdade. Falei, eu preciso viver isso aí pra minha carreira também ficar mais legal. E aí, enfim, né? A vaga era para atuar em assessoria técnica do cimento, né? Então dar suporte pros clientes, atender uma possível reclamação. E tinha uma parte de produtos junto com a fábrica, né? Definir qual que é o produto que a gente precisa ter para ter competitividade com o mercado. Se tivesse uma mudança de matéria-prima no produto, entender tudo isso junto com a fábrica para entender os impactos na aplicação, né? Que a gente se preocupa muito lá com isso até hoje, né? Não adianta também só seguir o que a norma de cimento pede, que é abrangente pra caramba, mas não olhar para o concreto, né? Não olhar para a argamassa. Então, a gente tinha esse trabalho de, deixa eu entender tudo que é feito lá, quais são os impactos que geram aqui no material final, né? No que importa para o meu cliente. Sim. E aí foi todo esse Que trabalho. dá pra usar o gesso sintético. Exatamente. Que aí, às vezes, você muda lá na fábrica, cara, e nos negócios de norma lá de processo dá tudo certo. Quando você vem pro concreto, entra aditivo, entra... Começa a puxar rápido. Exatamente. Então a gente tinha essa preocupação lá e esse trabalho de, vamos entender... Campo é campo, né, cara? Exato. Exatamente. E aí, cara, entrei depois como coordenador dessa área e agora, de novembro pra cá, também no desafio do comercial também, atendendo aí as carteiras de clientes técnicos, né? Sendo gerente hoje da área comercial, só no que é venda de cimento a granel. Legal, Show, cara. legal. Eu sei, Baita Marcos. trajetória. Bom, a história é um pouco... Parecida, né? Um pouco parecida, né? Vou falar um pouquinho só. Novamente agradecer vocês pelo momento, pela oportunidade. Muito bom estar aqui. Obrigado. Conversar sobre esse tema que eu sou apaixonado. Eu amo concreto, cimento, enfim. Somos todos. Se não for apaixonado, não dá certo. fica, Não adianta. Tá no Fica- sangue, tá no sangue sangue. cinza, né? velho? Sangue cinza. Comecei também fazendo a faculdade de engenharia civil, né? Tinha sempre aquele sonho de construir alguma coisa, né? Olhava para os edifícios, casas, enfim. Apaixonado já pela engenharia. Comecei a faculdade
E eu lembro que eu peguei um pouquinho daquela época da crise no Brasil, né, na construção civil, e eu já estava mais ou menos nos últimos semestres da engenharia e estava implorando para arranjar um estágio, porque até então eu não atuava na área, né? E eu falei, não, eu preciso entrar e ter experiência com alguma coisa, porque a gente sabe, né? No final das contas, a faculdade, ela vai somar para você, mas a experiência, o estágio, a oportunidade vai ser normalmente onde você vai começar a trilhar uma carreira, né? E aí, consegui esse estágio aos 45 do segundo tempo, nessa indústria de aditivos, na BASF, né, na época, entrando ali na parte de laboratório, então a parte de ensaios, né, rompia corpo de prova, rodava traços, e aprendendo um pouquinho dos ensaios de validação de aditivo em concreto, argamassa. Disso, comecei a trilhar uma carreira nessa empresa, então eu virei analista de laboratório, e posteriormente fui um pouco mais para o campo na assistência técnica, onde eu digo que foi minha maior escola, assim, porque eu viajava o país inteiro praticamente e dava suporte, validava produtos, atendia alguns casos de reclamação, né, em diversos tipos de concreto. Então, lidei com concreto projetado, concreto usinado, pré-moldado, barragens, torre eólica. Então, foi uma oportunidade gigantesca, assim, maravilhosa. Fiz bastante amigos, apanhei bastante do concreto. A gente ainda apanha, né? Enfim. E aí tive o convite de vir para a Supremo. Eu brincava com o Igor, ele sempre falava, pô, cara, uma hora eu quero estar numa concreteira mesmo, quero, né, ser do negócio, fazer parte. E a palavra tem poder, né, cara? A palavra tem poder. Veio o convite de estar atuando na Supremo, mais na parte do concreto, como especialista ali na região de Santa Catarina. Mudei de cidade, sou paulista, acabei indo para Santa Catarina e assumi esse desafio de novo, onde foi mais uma escola, né? Então, você estando lá no campo, entendendo o concreto, não só o material, né? Mas o concreto, a cadeia inteira, a logística, os projetos, como atender da melhor forma o teu cliente e entender o que ele está te pedindo, mas não olhando só para o material, né? Então, você respirando o concreto ali dia a dia, isso foi sensacional. E aí agora, estou 5 anos indo para o 6º ano de Supremo, assumi esse novo desafio também da coordenação de produtos e serviços técnicos, atuando mais à frente do time concreto e cimento. Então essa minha trajetória até o momento. Baita trajetória também, né, cara? A história da Superbase com a Suprema é antiga. Antiga. Quando a Supremo abriu lá a fábrica de Adrianópolis, né? Tinha Pomerode, daí veio Adrianópolis depois, né? Isso. Nós acho que fomos um dos primeiros clientes com um grande volume, assim, e desde o começo, sabe, também ajudando em parceria, né? Então, no começo tinha uma dificuldade, porque, assim, o cimento, o CP5 da Suprema ainda, né? Um cimento extremamente forte, um cimento extremamente bom, e os aditivos do mercado não conseguiam segurar o pega. Então, na época foi a MC, né, cara, que fez um trabalho, a MC Bauchimie, fez um trabalho, desenvolveu um aditivo para casar com o CP5 da Suprema. A gente usou esse cimento por muito tempo. Até um abraço pro Wanderson aí, parceiro de vocês. Anderson, tamo junto, irmão. O Wanderson tava junto com a gente lá, hoje tá lá na parte do concreto, né, Marcos? Tá à frente do concreto. Né? Então, assim, sempre fomos muito bem tratados, muito bem recebidos. E a fábrica é um espetáculo, né, cara? Eu tava vendo a mais moderna do Brasil, né? É a mais moderna do Brasil. É um espetáculo. Brasil. Você visitou lá também, né, cara? Algumas vezes. Vê lá, parte de controle dos caras, câmera, vendo lá a composição. É, assim, uma coisa de louco, realmente, né, cara? Sim. E no mercado, assim, sempre teve muito... como acho que tudo no mercado da construção, né, cara? Tem uns preconceitos, né? Então, assim, cimento primeiro é Cauê, né? Cimento tem que ser Cauê. Se for Cauê, não presta, não sei o quê. Porque o pessoal não entende, né, cara? O que é um CP5? O que é um CP2? O que é um CP2F? É um, né, Z e CP3. CP3. Então CP4. o cara acha que é cimento, que é tudo igual, assim como muitas vezes o cara acha que é concreto, que é tudo igual. Né? Então acho que dá pra gente abordar um pouco esse tema aqui agora, né, de quais as diferenças que tem, né, hoje, o que a Supremo tem para oferecer para o mercado de tipos de cimento e para que cada tipo de obra é mais indicado, assim, os tipos de cimento que vocês têm. Sim, perfeito. Bom, acho que é importante a gente falar primeiro
da norma, né, da 16697, ela traz 8 tipos de cimento, né, do CP1 ali é um cimento mais puro, né, não possui adição, embora a gente não tenha no Brasil, né, não é fabricado no Brasil. Tem o CP2 que ele é composto e sempre vem com algum tipo de adição, CP2E, por exemplo, CP2F e o CP2Z. Tem o CP3, né, que já tem então o E seria escória de alto forno, que vem lá da Gerdau, da vida. Isso, exato. O Z seria a pozolana, né, que é a cinza, né? Termoelétrica. E o F é o filler, que é do próprio calcário, é isso? Exatamente, bem colocado. O CP3 já é um cimento com mais teor de escória, né, então vai ter um teor maior na composição de escória. CP4 já um teor maior de pozolana. E o CP5 Ari, que é um cimento também, o pessoal até confunde um pouquinho com qual que é a diferença para o CP1, né? Ele tem um pouquinho mais de adição comparado ao CP1, então por isso que ele não é tão puro quanto o CP1, mas comparado aos demais ele é o mais puro. É o mais puro, né? E aí vem CPB, que é o cimento branco, né? A gente tem o cimento branco também. Então só falando um pouquinho da norma, né? A Suprema ela tem o CP2F40, CP2F32, CP2Z40, CP4 e o CP5 Ari e o cimento branco, né? Então esses são os nossos portfólios de produto que nós temos. Vai variar um pouco, né? Os produtos de acordo também com a disponibilidade da região, das adições. Então no sul você tem normalmente mais cimentos com adição de pozolana, né? Norte, nordeste, centro-oeste, alguns cimentos com mais adição de escória. Então vai tendo a questão da disponibilidade da adição conforme a região. Porque no sul tem muita termoelétrica. Exatamente. Né? Então a pozolana vem dessas termoelétricas, né? Essas cinzas, né? No sul você tem muito mais presença de um cimento mais escuro, né? Mais escuro. Então vai variar bastante. E esse 32 e 40, só pra galera entender, seria a resistência da nata do cimento ali com... Da pasta, né? Da pasta, né? Que é uma argamassa padrão ali, né? Exatamente. Mas a resistência do cimento, né? O pessoal às vezes também confunde um pouco. Eu vi que o cimento é 40 MPa e acha que vai ter um concreto 40 MPa, né? Então não. O leigo pegando um saco de cimento, né? Então não é que vai colocou aquele cimento, o concreto vai dar 40 MPa, né? Uma coisa é a resistência do cimento. Porque assim, né, Marcos, me corrija se eu estiver errado, mas via de regra sempre vai romper na nata, né? Na cola. Sim. Não vai romper na brita, não vai romper o grão de areia, vai romper na nata. Então assim, quanto mais forte for essa nata, essa cola, mais forte vai ser o concreto, porque a brita, via de regra, de 80 a 120, 140 MPa, dependendo do tipo de brita, de rocha, né? De rocha que você está utilizando. Então, assim, então se eu usar uma rocha, vai lá, calcária, que vai a 80 MPa lá, vai dar 80? Não, porque vai romper na nata. Então, é a relação água-cimento que vai determinar isso aí, né? Essa resistência e também o traço do concreto. Sim, a receita, né? Correto. Legal. Eu acho importante comentar também, né? Tem todas essas questões que o Marcos falou do tipo de cimento, né? E aí você colocou no começo, né? Os cimentos não são iguais, tem vários tipos, né? Mas também, cara, tem no mercado de achar que porque é do mesmo tipo ainda são iguais, né? Mas isso também é uma realidade que não é 100% verdade, porque... Tem lá a mina de calcário de um fabricante é uma coisa, a mina de calcário do outro é outra. Geologia, o processo de fabricação é diferente, então o clinker, que é a matéria-prima base, tem uma composição química e mineralógica completamente diferente. Então eu posso ter CP5, ter um outro fabricante que tem CP5 também, e, cara, são produtos completamente diferentes. Então nada como, né, ir lá pro bom e velho laboratório, testar isso no concreto, porque também ser CP5 não quer dizer que são todos iguais. O calcário em si tem uma variação grande, né? Uma variação grande. Então, assim, tem calcário que você não pode usar para brita. Exatamente. Né? E nem para cimento. E tem o calcário que você não consegue usar para cimento, para fazer cal. Exatamente. Né? Então, assim, o pessoal confunde muito às vezes. Fala, não, calcário não presta. Não. Tem o calcário que realmente ele é mais mole e tal, ele não vai dar uma resistência. E tem o calcário que é mais indicado para você usar como brita, né? Não como cal, como cimento, né? Exatamente. Então, dentro do mesmo produto, você tem variações significativas, assim, né? Uma coisa tá totalmente ligada à outra, né? O concreto, acho que todo mundo sabe aí,
Porque o maior, vamos dizer assim, o maior custo do concreto, o mais importante do concreto é o cimento, né, cara? Então, o mesmo jeito que as pessoas acham que o concreto da Superbase, por exemplo, a FCK 30 da Superbase é igual a FCK 30 da outra, né? Cara, não é porque ele é um FCK 30 que ele vai ser igual, a mesma coisa de cimento. O CP2 F40 da Supremo é igual o CP2 F40 da outra. Não, cada empresa, né, depende do tipo de material que ela tá usando, como ela formula. Da própria estratégia da própria empresa. Da estrutura, né? Você consegue ter diferentes qualidades no mesmo CP5, até porque as normas são muito abrangentes, né, cara? Você vai para o Marcos me corrige que ele vai estar com os números mais frescos na cabeça aí, mas você vai para um CP3, por exemplo, você pode ir até 75% de escória. Né? Então você pode fazer ele com 75% de escória, pode ter feito ele com 50%. Ninguém quer usar o CP3. E não deixa de ser um CP3, cara. Na boa, velho. Sem preconceito. Putz, tem que pôr muito cimento. Cara, mas pra algumas coisas é essencial, né, Diego? Sim, pra algumas coisas sim. Né? Mas demora mais pra puxar. Às vezes algumas obras com resistência a sulfato, CP3 também acaba sendo o ideal para utilizar em esgoto, né? Baixo calor de hidratação. Calor de hidratação, então, né, brincadeiras à parte, né, ele tem a função dele também, né, e é muito utilizado nas obras, né, em cimento sacado aí, bastante. Uma coisa que achei legal que vocês falaram é que vocês possuem o cimento branco. Então, galera, o cimento branco, ele é utilizado para o concreto já arquitetônico também. Correto. Porque você faz o concreto branco e é muito bonito, cara. É muito bonito. Você fazendo uma composição ali de agregado claro também, você fica com uma peça branquinha já assim, não branquíssima, mas já arquitetonicamente muito bonita já. Então fica pronto, né? E não só o branco, né, Diego? Você consegue fazer uma paleta de cores né? Que com cinza muitas vezes você não conseguiria, você consegue variar. Sim, é mais fácil atingir o branco do que exatamente. Isso que o Igor comentou é muito importante, né? Às vezes a gente, eu quero um concreto vermelho, mas se você usar o cimento cinza, você vai ter um concreto meio que vinho, não é um vermelho. Então qual vermelho que você quer? Na realidade, daí com o cinza, você vai ter que trabalhar com o que soma com o cinza para dar a tonalidade que você quer, né? Mas com o branco já fica... Já muito mais fácil e dá uma diferença de tonalidade, né? Não tem uma cor, né? Então você só vai adicionar um pigmento... E qual que, assim, como que ele é puro? Tem alguma adição? Como que é o cimento branco? Qual que é a resistência dele, por exemplo? Tem alguma coisa determinada? Ele é 30, ele é 40, ele é 50? O nosso cimento, ele é 40 e ele é importado de Portugal, né? O cimento a gente não fabrica aqui. No Brasil, né? Acho que... Não sei 100%, mas quase 100% do cimento branco presente, ele é difícil de encontrar. Porque você precisa ter uma jazida de calcário específica, né? Você precisa ter matéria. Tem que ser um calcário já mais claro, mais branco. 100% ensacado, então. No caso, é difícil trazer a granel, tem que vir de navio. Tem que vir de bags, né? Mas o mais comum porque o custo aumenta bastante. Todas as vezes que pediram pra mim e eu fui atrás e passei, o cara falou, vamos fazer vamos seguir com cinza, né? Própria questão do material, como o Igor falou, né? Do calcário, das adições. Então tem que ser tudo claro, né? Deixar o cimento branco, o produto branco. Então isso impacta muito. E não é qualquer lugar que você vai ter disponibilidade de calcário claro, né? Da matéria-prima ali. O maior exemplo é Brasília, né? Que foi feito com cimento branco, aquelas obras do Congresso e tal, que todo mundo vê. É tudo concreto aparente aquilo lá, né, cara? E você vê quantos anos... Doideira. Né? Como foi bem feito aquilo, né, cara? Quantos anos você não vê uma trinca no negócio, não, né? É verdade. Tá intacta as estruturas lá, né? Isso é legal de se ver. Exato. E diga uma coisa, Igor, você que agora tá esse desafio comercial também, né? Hoje a Suprema se vende mais cimento ensacado ou a granel? Cara, hoje a Supremo ela tá ali bem perto do meio a meio, tá? Meio a meio. Isso já... Então já tá aumentando, porque antes eu acho que era 30% Exato. Só a granel, né? Isso vem mudando, né? Isso vem mudando aí ao longo do tempo, mas hoje a gente já se encontra aí bem próximo do meio a meio. E acho que é uma tendência aí do mercado, principalmente da região que a gente tá, ele cada vez mais o granel ir ganhando força, né? Até tem os dados recentes aí do SNIC, que é o Sindicato Nacional da Indústria do Cimento,
que divulgou, né? Que, por exemplo, se a gente pega Santa Catarina, dado fechado de 2023, né? Que foi o último divulgado do ano inteiro. Santa Catarina já chegou aí em 60% aproximadamente de granel, né? Enquanto o Brasil, como um todo, ali em 2023, era 64% ainda ensacado, né? No Brasil ainda a gente tem mais ensacado. Mas você pega ali o Sul é a única região do Brasil que o granel já é maior que o ensacado, né? E aí eu destaquei Santa Catarina porque é o principal volume de granel. O que evidencia a presença de concreteiras em geral, né? Porque você vê ainda o volume de ensacado muito alto no Brasil pela falta ainda, por mais que tenha bastante, não tem concreteira suficiente em lugares aí que tem uma demanda e tem que bater na mão, né? Não, você pega o norte, por exemplo, cara, ainda é 86%, cidade de 2023, 86% lá ainda é ensacado. Olha só, cara. Muita coisa. Quase não tem granel, né? Porque a argamassa, via de regra, o cara já compra a ensacada pronta, né? Então o cimento ensacado é mais para fazer o concreto em obra mesmo, né? Aquele concreto na betoneira, né? E que também tem um lado aí, né, cara? Que às vezes parece, né, para quem tá fazendo em obra, parece que é um concreto mais barato, mas é às vezes ilusório, né, cara? Porque acaba usando um consumo muito maior, às vezes, né? Você fala lá de um concreto 1 para 2 para 3. É um consumo de cimento até que considerável, né? A gente vai pegar e fazer a conversão, vai dar 300 a 350 quilos no metro cúbico, dependendo do tanto de água ali que o rapaz usou para fazer o concreto. Então é um consumo alto e que na prática você vai ter FCKs bem baixo, né? Que a concreteira, às vezes, para entregar ali um 25, 30, consegue fazer com consumos baixíssimos de muito cimento. Menos, né? Mas é devido a isso mesmo. É um consumo alto de cimento com uma quantidade sem controle de água. Exato. Que é o que arrebenta e não tem aditivo. É muito difícil alguém... não, tô aqui com aditivo, vou dosar na betoneira. Não, cara, não rola. Teve um cliente uma vez que pediu pra nós, né? Não, eu vou comprar o aditivo, o que vocês usam aí? Eu vou bater muito pouco pra pedir, então eu vou bater, mas eu quero usar o aditivo. O cara tem essa preocupação, é legal, né, cara? Já se preocupou, cabeça aberta, pelo menos ele tá Me arruma 2 litros. E o cara ainda quer o concreto mais molinho possível, né? Acho que é a grande dificuldade, assim, né? Vocês, né? Marcos também, que trabalhou no concreto lá da Supremo, né? Porque pra quem não sabe, a Supremo é muito forte lá no Sul, também no concreto, né? Sim. Hoje, quantas centrais que vocês Temos 5 centrais de concreto no momento ali na região. Jaraguá do Sul, Pomerode, Joinville, Palhoça e Itajaí. A gente fica naquele eixo ali. Balneário vocês não têm ainda. Não, Itajaí é bem próximo, então a gente consegue atender com a central de Itajaí. Tá virando uma grande Camboriú ali já, né? Tá tudo juntando. Tá começando lá, vai começar o maior prédio do mundo lá, né? Residencial, Sena Tower, né? Não se fala mais outra coisa do que o Sena Tower. Cara, bem audacioso. vai concreto. Desafiador. Nossa senhora. E vai ter que ter um concreto especial para gelo. Concreto com gelo, grandes blocos. Será que? Vão ser por etapas, né? Muitas etapas, muitos concretos ali, né? Vai ter bloco, gelo, estaca hélice, que mais? Estrutura em si. Assim, a gente não estamos ali na participação da concorrência dessa obra, a gente escuta FCK 60, 90, né? Então bem audacioso mesmo o projeto. Para poder manter um perfil. Exatamente, menor área ali possível, né? Então, bem audacioso, trabalhar. O pessoal está quebrando a cabeça, modo de elasticidade alto, acho que 47 GB, 48. Nossa, cara. Bombeamento a uma altura muito elevada, né? Então tem toda a questão de rologia do concreto, viscosidade. É que eles vão ter que fazer várias etapas? Bombear para uma bomba e bombear para outra. Não dá, esse é o desafio, né? Bomba, tem bomba para isso? Tem, né? A gente escuta aí que tem. Mas a questão também do concreto, né? Da pressão da bomba, de manter o concreto homogêneo, né? Porque também botar pressão no concreto, dependendo do material, tende a segregar muitas vezes. E a perda de abatimento? A perda de abatimento, como vai chegar lá em cima, né? Então tem toda desafio mesmo, um grande desafio que a engenharia aí vai estar assistindo de perto, né? Acho que vai ser um belo case, mas profissionais ali excelentes, né? Consultores da área, do ramo, muita gente boa aí
na engenharia brasileira, né? E ali tenho certeza que vai ser um case de muito sucesso. Já vendeu pra caramba, cara. Já vendeu um monte de apartamento. Eu tava vendo, o velho da van tá no meio lá, né? Tá em todas, né? Tá no meio. Salve, Um abraço, velho. Te esperamos, né? Nem falar do Senator. Mas ele tava falando, cara, já venderam, que precisava vender tantas unidades para por empreendimento sair do papel. E já vendeu, cara. Coisa de bilhões lá, cara. São 500 metros, coisa assim, né? De altura. 500 metros de altura, se não me falha a memória. Eu vi esses dias, eles fizeram um vídeo com drone, assim, simulando, né, a visão que a pessoa vai ter lá, nuvens, cara. né? Muito doido, cara. Acima das nuvens, né? Uma do Neymar e uma do Cristiano Ronaldo. Agora já... Vamos ver quem é o próximo agora. Não, e se é fora o elevador, né? Imagina, pra você subir tudo isso. Tudo diferenciado, né? Tudo muito diferente. Projeto, o pessoal ali vai estar... Muita tecnologia de fora, né? Então... Paulo Marçal queria fazer um em São Paulo, de 1 quilômetro. Né? Abraço, Paulo, meu amigo. Te aguardamos aqui. Ele queria fazer. É porque, cara, isso aí atrai, né? Os olhares atrai. Sim. É um evento, né, cara? Pro Brasil, né, em si, né? Eu acho que a América Latina. E atinge o mundo. É um marco, né? Cara, isso que é legal da construção é isso, né? Essas coisas que vêm, porque é um desafio, né? Então, envolve muita gente, né, cara? Você falou, é engenheiro, é projetista, é o cara do elevador, é o cara do concreto, é o aço, é tudo que tá envolvido pra você conseguir... Tudo, né, eu acho que é por isso que é tão apaixonante esse ramo que a gente tá. Porque você participa, né, de evolução de cidades e pontes que ligam um negócio ao outro, depois você passa lá e fala, putz, foi um desafio, nossa, a gente se arrebentou aqui, mas tá legal, ficou... Isso é muito prazeroso, a gente passa assim por locais, participei desse bloco de fundação desse prédio, participei de uma ponte, ou até de colegas mesmo, né, a gente tem muita admiração pelos colegas, né, amigos, eu conheço fulano que fez esse projeto, que tocou esse concreto, né? Vi o cara perdendo os cabelos um pouco, a gente perde um pouquinho da noite de sono de vez em quando. E é isso que você comentou, né? A parte do desafio desse ramo é muito, muito bacana, assim, né? Dessa tecnologia do concreto, eu sou apaixonado, assim. A gente participou de uma base da chaminé aqui, maior chaminé da América Latina, e de celulose e papel é a maior do mundo, da fábrica da Klingen. E, cara, foi desafiante, assim, pra gente ainda, que é aqui do interior. Então, concreto com gelo, 3 aditivos, sílica, longe, manter temperatura, né, calorzão que fez pra ajudar, né? Logística de tudo isso. Logística. Né? Eu não dormia, cara. Eu ficava com adrenalina, assim, eu ficava no escritório, porque a obra era 24 horas. E aí minha mulher falava, e aí, você não vai descer dormir? Eu falava, não, dei uma descansada aqui na poltrona, mas eu não posso sair não, tá bombando, né? E, cara, é muito louco. Doideira. E aí depois que você vê pronto, você fala, nossa, foi... né? E você tem uma evolução ali, naquele momento, né? Sob pressão é que você evolui, né? Não você, até a equipe, né? Porque precisa de união, precisa a galera estar trabalhando junto, laboratório, produção... são dias fora da curva, assim, fora da curva, cara. Então, não é só mais um concreto, né? Não é um... fizemos 2 pontos de carga, montamos um dosador gigante, que é tudo pra... Então tinha lá o pessoal que ficava colocando gelo e não sei o quê, né? Igual o Diego tava falando do CP3 e tal. O que a concreteira não gosta? Porque, cara, normalmente você vai ter que rasgar saco. Entendeu? Você não vai comprar granel pra você colocar, só se for uma obra muito grande, né? Porque, assim, os pedidos para esse tipo de concreto não são frequentes, né? Sim. Não, o frequente é o normalzão, né? O que mais sai hoje é 25 MPa e... Slump 10, né? Que os caras até hoje estão batendo, né? Muda isso, né? Muda isso, né? Parece que o 10 é o 10, o número 10. É o Ronaldinho, né? O 10. Alguns estão mudando devagar, né? Tapetininga já subiu pra 12. Já tá em 12. Castro, eu tenho um cliente grande lá que já pede 14. Aí. Então, assim, eu entrego pra ele um autodensável também na
na fábrica dele, que é um concreto de difícil saída aqui no Brasil. É mais para obra específica. Sim. Por incrível que pareça, é mais obra do governo que usa, que é casa popular, parede de concreto, né? Uma MRV, né? Uma empresa específica, né? Mas eu acho que assim, a gente tem que ir batendo nisso e não pode desanimar. Porque a nossa obrigação é mostrar que tem produtos melhores pra galera usar. Sim. Não é verdade? Então, pô, o Podcreto é pra isso. É pra informar. Porque o cara, na verdade, a maioria acha que concreto é tudo igual. E, pô, cara, tem uma infinidade de tipos de concreto. E às vezes não é nem é literalmente a falta mesmo de conhecimento e cabe a nós entrarmos e ajudarmos nisso, né? Eu falo muito que já tivemos muito caso assim de que quem compra o concreto às vezes não é técnico. É uma pessoa de suprimentos, às vezes, de uma grande empresa. Sim. E não é desmerecendo, mas não é o técnico. Então, assim, às vezes pega o que pediram e tá orçando com todo mundo. Não pede nem slump, né? E você, tecnicamente, como ter habilidade junto ali, olha, né? Para que vai ser aplicado, para que vai ser utilizado, entender um pouquinho do projeto e sugerir alguma coisa, né, fazer conta, mostrar o ganho, né? Que isso pode ter com uma melhoria numa receita, numa especificação melhor. E aí a gente consegue ir mostrando, né? Porque existe a tecnologia do concreto para isso, né? Então, senão, se fosse tudo igual, 3 receitinhas aqui, não precisaria ninguém estar aqui, né? Era copia e cola, faz uma vez só, é isso e vamos embora, né? Então, esse é o grande desafio, assim, sabe? Como o pessoal de dentro do concreto também é sempre olhar quem está comprando, como a gente pode ajudar e provar, né? Mostrar, porque tecnologia tem diversos materiais, aditivos, adições, né? E mostrar para o pessoal para ajudar nesse tema que é bem importante, assim. É igual piso industrial. Aí o cara quer que fique igual aqueles que ele vê em vídeo. Brilhante. Espelho. Porra, mas, cara, dá pra fazer. Você tem que comprar endurecedor de superfície, você tem que entrar com algumas questões técnicas que a hora que você apresenta a proposta, o cara fala, não, vamos fazer esse outro normal, mesmo e boa. Né? Mas não tem coisa mais gostosa pra gente, que é do ramo, do que o cliente falar, o que você indica? Sim. E essa hora você não vai tentar tirar o couro do cara, muito pelo contrário. Você vai ofertar pra ele o que é ideal pra obra dele e não vai dar dor de cabeça. Você vai pensar no que é melhor, né? Melhor solução ali. O cara ligou pra mim, agora 2 semanas atrás, um cliente meu, muito gente boa, falou, Diegão, tem um barracão, ele é fazendeiro, né? Só que agora começou a fazer prédio pra venda e tal. Tenho aqui um piso pra fazer, preciso liberar ele rápido. O que você me indica? Eu falei, indico pra você um FCJ, você vai colocar que tipo de carga em cima? Não, vai ter trator. Eu falei, cara, FCJ 35, quantos dias você precisa? 5 dias. Eu falei, faço pra você pra liberar um FCJ 5 dias, 35 MPa. Sério? Dá 35 5 dias? Eu falei, dá, 35 5 dias. Olha que bacana. E fechou, tal, entregamos. Pô, mas muito caro. Eu falei, cara, vai dar 35 com 5 dias. Você tá antecipando, né? Cara? Entendeu? Falei, 28, ele vai dar 50. Dou um desconto pra você, mas esse é o mínimo que dá pra fazer. E fechamos, foi legal, ficou contente, já tá lá cheio de coisa no barracão dele. Então, assim, o cara ele pergunta pra você, você indica pra ele. E realmente foi um FCJ na obra dele. O corpo de prova foi rompido com 5 dias, atingiu, liberou. Deu 37, ganhou 2 MPa ainda. Aí, de graça aí. Entendeu? Então, pô, assim, a gente tem gente que vai falar, pô, não, eu faço pra você, manda um 40 e seja o que Deus quiser, entendeu, vai cara? na sorte, né? Então, Mas o concreto é um material, né, cara, que eu acho que não tem material tão flexível quanto o concreto, né? Você consegue fazer, cara, molda tudo que você precisa, que quer, né, cara? Você faz a forma que você quer, a cor que você quer, né? Você quer retardar por alguma necessidade, precisa que ele não seque tão rápido. Tava comentando no caso da mineração, né, que eu atendi. Lá a gente precisava, era concreto projetado, então slump 22 a 25 de slump, mais ou menos, e precisava ficar 8 horas de manutenção. Nesses 22, 25, sem estabilizado cair. 8 horas. 8 horas E brabo. por quê? Pô, tinha que descer rampa pra caramba. Às vezes quebra o equipamento. Às vezes você tá lá na frente, aconteceu algum problema, vai ficar parado lá. Era 8 horas de manutenção. E é projetado. Também tem que dar resistência quase que imediata ali. Depois você projeta, né?
soltou, tem que já puxar. dá pega, né? Já entra o aditivo ali, o acelerador de pega, que já dá pega quase que imediata, mas também tem que dar resistências rápidas. Então era 8 horas de manutenção, pega imediata, resistência rápida, e dá pra fazer, né, cara? extremos, né? Não dá. E dá pra fazer. Tudo é possível, então o concreto, ele aceita sim, cara. Mas teve que usar vários aditivos, no caso. Né? Você usa pra estabilizar, depois pra puxar. Um estabilizador de pega, um super plastificante pra chegar no slump, um estabilizador de pega. Ele precisava de tempo um acelerador. Pra chegar no local. Aí chegou no local, o acelerador vocês dosavam antes da descarga, daí? O acelerador de pega no concreto projetado, que é aqueles concreto projetado com robô, né? Ele fica no robô, e aí tem uma mangueira que o aditivo ele sai no bico de projeção do robô. Então aí, o concreto vai passar pelo bico, o aditivo acelerador entra ali naquele momento. Bateu na parede, ele já tem que dar início de pega. Aí, show de bola. Só que aí, tem laboratório, tem estudo, tem desenvolvimento. Perde os cabelinhos, Dá pra fazer. Então por isso que eu digo, concreto é muito flexível, fica né? branco. E usa muito pouco, né, cara, o concreto projetado, né? Pra você estabilizar talude e tal, uma coisa muito legal, né, cara? Ele deve ter legal. Utilizado mais, né? Então, a gente vê mais obra de rodovia, barragem, essas coisas que a gente vê usando, né? No dia a dia o cara planta uma grama ali, acha que vai segurar. Vale um gabiãozinho ali. Aqui tá perto. Vale. Ele tá com problema assim, né? Perto ali da Superbase, ali fizeram uma obra ali da prefeitura. E, cara, a hora que chove bastante, desbarranca tudo. E daí vai aquele monte de terra pro meio da pista, a calçada ali, fica horrível. Daí fizeram uma obra lá, fizeram um par de drenagem e tal. Só que, cara, não estabilizaram o talude. Então, assim, a hora que vem a água com força, vai levar tudo, irmão. E fica lá aparecendo os canos lá, mas a terra foi embora. Se os caras metessem um projetado, pelo menos naquele trechinho ali, que é onde a água passa, né? Ou fazer aquelas escadinhas ali, que dá pra fazer também, né? Rodovia e tal. Resolvia. Mas você não vê infelizmente, né? Às vezes a gente não vê essa vontade de resolver um problema em definitivo, né? Sim. Não, resolve hoje e amanhã a gente vê o que dá, faz, né, cara? Isso acontece muito. Mas vocês que tiveram bastante experiência também nessa parte de aditivos, né, para concreto, o que vocês falam hoje dessa evolução que houve nos aditivos aí de concreto? Como que foi? Porque vocês entraram já há um tempo atrás. Como que foi? Porque mudou bastante, né, cara? Teve, assim, vamos dizer assim, foi uma mudança exponencial ali, né? Pelo menos é o que eu senti. Eu acho que, assim, é uma mudança que veio de longo tempo, né? Se a gente pegar lá, tinha uma época que usava só os polifuncional, base lignosulfonato, você só conseguia reduzir 8% ali, 10% da demanda de água e que, já era uma baita tecnologia pra época, né? Sim. Aí começou a vir os superplastificantes, primeiro com naftaleno lá, tem aquele cheiro característico, né? Que já conseguia reduzir um pouquinho mais de água. E aí eu acho que a grande evolução mesmo veio, pensando no ativo redutor de água a princípio, né? Veio nos superplastificantes, né? Quando veio aí o policarboxilato, que aí é uma matéria-prima diferente das outras, que é uma matéria-prima que ela foi desenvolvida, ela é desenvolvida e ela é pensada, né? Toda a estrutura dela para concreto, né? O lignosulfonato lá é um resíduo, o naftaleno também tem outras funções, o policarboxilato não, ele é desenvolvido e tudo pensado a cadeia dele para qual função que ele vai atingir no concreto. Isso vem tudo de fora ou fabrica essas matérias-primas no Brasil? É tudo importado? Se não me engano, o primeiro no Brasil foi em 96, primeiro policarboxilato, com fabricação de superplastificante no Brasil. Ainda se usa muito importado, né? A China é um grande... A China é um grande importador. Né, domina tudo. Quando eu vou brigar com os caras de aditivo, a desculpa deles é essa. O dólar, que cara, vem de fora. Mas tem empresas brasileiras que fazem, sim, né? A BASF, por exemplo, era um grande produtor de policarboxilato, por exemplo. Tanto de fora como aqui no Brasil tinha também. Tem outras empresas também no Brasil que hoje tem. Mas mesmo assim, tem muitos momentos que você, sendo seu próprio produtor, você não consegue ser tão competitivo quanto a matéria-prima vindo da China, né? Então é um desafio aí. Mas já a matéria-prima que tem no Brasil. E hoje eles conseguiram avançar muito também no policarboxilato, né? Que inicialmente era lá, um baita potencial de redução de água. Chega lá, 40% de redução de água, comparando com concreto sem aditivo.
Que é nada, né? 40%. É muito, né, cara? É coisa pra caramba. O aditivo que te permite fazer, né, concreto autoadensável, como você tava comentando. A resistência vai lá pra cima. E hoje eles conseguem não só trabalhar nessa questão de reduzir água, né? Então tem polímeros que te dá manutenção, você consegue fazer um autoadensável. O Mid-Ranger, ele segue a mesma base de formulação que o Super... O Mid-Range, ele... Porque o Mid, ele foi também uma mescla, né? Ele foi uma mescla. Bem, foi uma né, mescla cara? entre um polifuncional com ele um pouquinho também é do uma novidade, né? policarboxilato ali. Ele é o meio termo, né? O meio termo, né? Ele é o meio termo, Mas né? foi uma ideia que pegaram de, tinha já empresas, né? E até hoje dá pra fazer isso, é uma solução interessante. Você usa um polifuncional e usa um super plastificante junto no traço. O Mid-Range, ele tenta fazer as duas coisas em um produto só, né? Cara, e assim, falando de cimenteira, qual que é o maior desafio, vocês acham, hoje, da cimenteira? Tá relacionado com a questão do carbono? 100%. O que estão muito em cima de vocês em relação a isso, para desenvolver alguma coisa? Qual que é o maior desafio de vocês lá dentro da fábrica? A gente até acabou de voltar agora do Congresso Brasileiro de Cimento, né? E não se fala... Eu queria ter ido, cara. Pô, bem bacana o evento aí. Ano que vem aí, façam de tudo pra participar, pra estar lá. Foi em São Paulo, né? Foi em São Paulo, ali no Sheraton, WTC. O Gabi foi no primeiro dia, né? Eu não consegui no primeiro dia, mas a gente tava lá nos outros dias e não se fala de outra coisa, né? A indústria cimenteira, mundialmente, ela é responsável por 7% das emissões de CO2, né? Se fala muito da descarbonização. E existem várias fontes, né? Porque, como a gente vê, o cimento, infelizmente, é uma indústria que colabora muito significativamente para esse número de emissão de CO2, né? E as frentes que tem, né? Atuação com combustíveis alternativos, né? O nosso forno, ele é utilizado combustível fóssil, né? Os fornos das cimenteiras, né? Só que grande parte hoje já é substituído por combustíveis alternativos. Tipo mitigar. Biodiesel, essas coisas? Na verdade, biomassas, né? Resíduos sólidos urbanos. Então a cimenteira colabora muito para isso, né? E atua muito com isso. Então essa é uma frente. A outra frente são as adições, né? Então trabalhar com mais adições, porém tem uma questão normativa, né? A gente é limitado por norma. Sim. Então eu brinco que as coisas também tem que se falar um pouco, né? Então assim, para você ter certas coisas também você precisa entender um pouco do que te restringe hoje a norma. No termo de adições, as cimenteiras já estão praticamente no limite. Né? E tem outras questões, né, que entra a compensação dessa emissão de CO2, que é a compensação do carbono, né? Então, como compensar, mesmo assim, essas ações não seriam talvez suficiente para essa neutralidade de carbono que se projeta até 2050 a indústria cimenteira ser zero emissão de carbono. E uma delas é a compensação do carbono. Aqueles créditos de carbono. Isso. E uma delas, inserir o carbono no concreto, né? A gente vê que tem uns sistemas aí que tá surgindo de injeção de CO2 no concreto. Enfim, várias soluções também para compensar essa emissão. Então são essas frentes que as cimenteiras estão atuando forte, né? Todo mundo está atuando forte para com certeza chegar em 2050 e cumprir com o que está sendo estabelecido, né? E fácil não é, né? Mexe com muita... Mas é possível, né? Mas é possível, né? E a gente tem toda a cadeia, né? A gente fala muito do cimento, mas tem o concreto, né? Então, a gente enxerga muita coisa no concreto também. A questão de, eu reduzir consumo de cimento na minha receita, trabalhar com adições. A questão dos caminhões betoneiras, né? Tem a questão do diesel no caminhão betoneira, que muitos não consideram, né? Ele emite, libera CO2. A questão da água. A concreteira a gente usa muita água, né? Para lavar caminhão a gente já reutiliza, faz todo um processo, mas será que não tem mais o que fazer? Então, assim, o próprio resíduo também da concreteira, né? O próprio resíduo da concreteira, a gente vê, até falando um pouquinho, voltando para o gancho de aditivo, a questão, já estão fazendo aditivos recuperadores de concreto, né? Aquele meio metro, 1 metro cúbico que volta, 2. Vamos recuperar. Você usa como agregado. Vamos usar como agregado. Reciclagem de agregados, né? Será que a gente não consegue criar um sisteminha de reciclar aquele fino
usar como uma areia, enfim. Então, a gente tem que olhar para o cimento, para o concreto, para o projeto, para as obras, né? A cadeia como um todo, né? Não é só responsabilidade do cimento, embora, né, grande parte vem em peso da indústria cimenteira. Né? Eu vi que usa pneu também, né? Para os fornos, né? De combustível. Até foi um dado interessante que a gente não tinha essa informação, e ali no congresso eles comentaram, né, que 60% hoje do descarte de pneus são reutilizados pela indústria cimenteira. Fantástico. Imagina, 60%, né, cara? É muita coisa. Muita coisa. Quantas carcaças aí não são reaproveitadas? Eu vi até que inventaram um pneu que não fura. Mas é feio pra cacete, cara. Você chegou a ver? Não, você não viu. Tudo com as colmeias. Parece aquele tênis que é de escama da Adidas. Já viu isso aí? Sim. Cara, daí o pneu é igual. E aí ele não fura. Ele passa, o prego passa na borracha assim, mas como ele não tem ar... Ele não tem ar, não fura. Mas ele vai gastar também, né? Imagina um caminhãozinho betoneira com daquele ali. Nossa, nem a pau. Assim, muito difícil, né? Muito difícil. Eu acredito que são essas ações aí que fazem a diferença pra caramba, cara. 60% do descarte de pneu ser absorvido pelas indústrias cimenteiras. Cimenteira, né? Muita borracha, né, cara? Tem o pessoal do asfalto que usa também, né? Sim. Só que daí tem que picar lá pra fazer o asfalto ecológico. E a energia? Porque a cimenteira gasta uma energia lascada, né, cara? Vocês têm alguma uma usina lá coisa de... eu ia perguntar a usina solar, né? Que tem algumas empresas... questão da energia renovável, né? Alguma coisa desse tipo. Tem alguma... Não, a gente não possui, né? Algo desse tipo. É complexo. Vocês pagam tudo aí, né? É bem literalmente... É uma parte grande da uma parte grande da conta. Mas também, né? Até bem colocado no Congresso, fala de outras fontes de energia, só que você tem uma complexidade que já tem uma fábrica, né? Então, assim, fazer algo de energia renovável dentro de uma fábrica tem a própria estrutura, né? Então, o espaço daquilo, o investimento, né? Então, é complexo, né? Então, acho que pegar um pouquinho de cada player, também acabar atacando um pouco mais nessas oportunidades, né? Tem um monte de oportunidade, vai ter que cada um entender a sua dor, né? Cada fábrica é uma fábrica, né? E atacar, né? Pensar, atacar, mas uma coisa é fato, todo mundo vai ter que estar atuando. Tem um projeto. Pensando nisso junto. Pensando nisso junto. Tem um projeto, inclusive, de uma cimenteira na Noruega, que desenvolveram um projeto que eles vão capturar o carbono que é emitido pela fábrica. Nossa. Então é 50% mais ou menos da emissão de carbono emitido pela fábrica, ele vai capturar. E aí tem todo um processo lá, que eu não sei a fundo como é que funciona, mas que depois guarda isso, armazena isso no fundo do mar, cara. Só que aí qual que é o problema disso? Né? Uma das coisas é o que o Marcos falou, você já tem toda uma estrutura de fábrica montada para conseguir fazer isso, são várias adaptações. E o custo para viabilizar um negócio desse gira em torno aí de 1 bilhão e pouco de reais. Que é praticamente um custo aí de quase fazer uma fábrica nova. Então tem vários desafios antigamente envolvidos. Falavam em 100 milhões de dólares para fazer uma fábrica, hoje deve estar mais caro que isso, né? Tá mais caro. Mais caro. Não faço ideia. Já passa do bilhão. Já passa do bilhão. Passa. Mas contem um pouquinho pra galera sobre a fabricação do cimento. Eu ia falar exatamente isso. Né? A sintonia, né, velho? Parece muito fácil, né? Quando a gente, um pozinho cinza aqui dentro de um saco, né? Ou dentro de um cebolão, mas, cara, é muito complexo, né? Quando a gente tá dentro ali da fábrica e vê, é muito legal. Inclusive, eu aproveito aí pra comentar, a Supremo tem no site dela lá um link lá que vocês conseguem acessar, qualquer pessoa consegue, que chama Tour 360. Nesse Tour 360 você consegue andar, cara, a fábrica inteira, tanto laboratório, mina, tudo. Muito legal. E conhecer... Vamos deixar na descrição do episódio. Deixa o link ali, o link. Porque é muito legal mesmo, e tem tudo. Então, conhecer um pouquinho do que a gente vai falar aqui, depois ver lá, vai ser legal. Mas é complexo, né, cara? Porque começa lá desde a mina, a extração desse calcário, que é a matéria-prima principal. Essa extração é feita com explosivos, né? Tem o desafio já ali, né? Que você comentou, eu não lembro no começo, que putz, na própria mina, o calcário ele não é igual na mina toda, né? Então já começa ali um desafio. Tem parte da mina que não dá para usar.
tem parte que é diferente daquela parte, então você tem que Os fazer uma veios ali, mescla né? para que você tenha um produto uniforme. Mas depois da extração da mina, passa para um processo de britagem, né, para deixar esse calcário menor. Já ali já começa a análise quase que em tempo real das características mineralógicas, químicas daquele material, para que você consiga ter uniformidade, né, do cimento que vai ser produzido depois. Tem um processo depois que a pilha de homogeneização, que é muito, muito importante para a indústria cimenteira, né, que garante que depois que você analisou lá, fez as separações do material, você consegue distribuir ela uniformemente para que, de novo, né, você tenha depois na produção produto que você vai... E ele é sempre constante, né? A produção de cimento, ela não para. Então você tem que ter uma matéria-prima uniforme para conseguir fazer o mesmo cimento sair hoje, sair daqui 1 mês, sair daqui 2 meses, né? Que é uma coisa que a gente preza muito lá na Supremo, né? Que mais a gente olha lá, o time do Marcos trabalha nisso, é estabilidade e desempenho, né? A pior coisa pro concreteiro você tem um cimento bom, você testou, ele é excelente, né? Daqui 2 dias tá usando, tá ruim, daqui outro dia tá bom. Isso é pior do que um cimento, às vezes, que nem é tão bom assim, mas é uniforme, né? Isso é muito importante. Depois, esse material, ele passa para uma moagem já, que é chamado moagem de cru, né? Faz uma farinha. Isso é misturado ali já com argila, com minério de ferro para fazer... Vê lá aqueles barracão lá embaixo, né? Os caras fazendo essa homogeneização aí, homogeneização. Né? E aí entra minério de ferro, eu fiquei assustado. Cara, os caras misturam terra no... Mas é para corrigir alguma fase ali química que o material não tinha, né? Então você consegue corrigir com esses outros materiais. Pois isso então é moído, né? Já feito essa farinha. Ele vai para uma torre de ciclones, que é chamado, que já é um pré-aquecimento ali para chegar no forno. Nessa torre, esse material ele já tem que chegar ali a 1000 graus aproximadamente, para quando ele entrar no forno, ele vai chegar em torno de 1400, 1450 graus, que lá que vai acontecer a mudança... É uma lava, né? O negócio. Exato. Vai acontecer a mudança dos estados, né? Então, até você olha lá, tem câmera, tudo, você vê que esse material, que era uma pedra lá, ele é líquido, né? Ele é um líquido de fogo lá. Que é um magma mesmo. Um magma. Exatamente. E aí, com todo esse processo até aqui, de passar por forno e tal, você começa a ter a matéria-prima principal ali, que é o clinker, né? E aí também que gera essa questão da agressividade para o meio ambiente, né? Porque nesse processo de calcário virar clinker, você tem o CO2 que sai ali e é quase aí uma média aí, vamos falar de 80% quase, vira CO2. Né? Famosa clinkerização. Clinkerização. Aquelas bolinhas, bolinhas pretas, né? Vira aquelas bolinhas pretas. Exatamente. E aí depois você tendo esse clinker que você vai pro processo de moagem, né? Que é para chegar efetivamente no cimento. Colocar gesso daí, né? Colocar gesso, porque é ele que controla o tempo de pega, né? Se não tivesse o gesso ali, ao entrar em contato com a água, já ia endurecer. Então o gesso ele te dá esse tempo para trabalhar com o material. E ali entra também as adições, né? Então se é um CP2F, você vai pôr mais calcário. Se é um E, você vai entrar com a escória ali. Tudo vai passar pelo processo de moagem, né? E aí também tem outras coisas que vai mandar muito também no desempenho do cimento, né? O quanto que você consegue de finura nesse cimento vai deixar ele mais reativo ou menos reativo. Então, todos esses processos aí tem nível de complexidade que é muito grande. Uma coisa do combustível alternativo também, que é um cuidado que a cimenteira tem, né? Porque fala, vamos usar combustível alternativo, é só pôr lá, né? Tem muita coisa que ela gera vários problemas, né? E pode ser problema tanto para o desempenho, então você tem que cuidar com o nível de cloro que você tem naqueles materiais que está recebendo como combustível alternativo, nível de enxofre, nível de várias coisas ali, que se isso vai para o clinker, ele pode dar problema no cimento ou até no processo, né, de fabricação de cimento que se torna inviável. Então, hoje a Supremo lá tem um laboratório, cara, que é um absurdo, assim, de equipamento só para analisar resíduos, né? Que é os combustíveis alternativos e garantir que não vai dar problema. Vou usar o resíduo. Não, tem todo um E controle. hoje vocês precisam importar clinker, gesso, alguma parte desses componentes? Porque eu já ouvi, assim, algumas cimenteiras falar, pô, não, a gente tá tendo que trazer clinker de fora, não sei o quê, ou o gesso tá muito difícil, o gesso no mercado, então a gente tá fazendo um gesso sintético, né? Não, clinker é produzido, né? No caso, seria o gesso, né? Não, mas o clinker tem gente que importa. Tem também. falta de clinker também?
É que você tem... Dependendo do volume, né? Você chega num nível de limite da sua própria capacidade, né? O seu forno consegue fazer ali X toneladas hora. E você Se você tem mais tem que para comprar vender, mais. você precisa... Parecido pode com a ser que às central vezes de concreto, precisa né? comprar. Só de mais um silo, de mais um ponto de carga. Vamos fazer a analogia um pouquinho. Em geral, as fábricas de cimento têm 2 paradas programadas por ano, né? Que são paradas ali que às vezes você vai parar 15 dias. Né? A gente teve no ano passado aí um aumento do volume de capacidade do nosso forno que a gente precisou ficar parado 30 dias. Então, cara, tem um trabalho ali de planejamento, da manutenção, que é algo absurdo. Assim, É um sabe, evento, deles. é um evento. Não, imagina Não uma poder concreteira atrasar, ficar cara. 30 Não, dias atrasar. parado. Não, e pode. os clientes com o cabelo roncando. Você consegue... Os caras vão parar. Não, cara. Claro que no cimento é mais fácil, você consegue estocar, né? Não dá pra estocar concreto. É, o concreto não para. Mas ele não pode a todo falhar. momento, Igor, ele tá quente, né? Porque, cara, ele sai ele sai do silo final pro caminhão, ele sai quentíssimo, cara. Sai próximos de... A gente tenta controlar pra isso não ser muito. Tem um processo depois que eu nem comentei. Ele chega na central de concreto, depois de toda a viagem. Quanto mais próximo Quente da fábrica, ainda, ele cara. tende a ter... Tem um entendeu? processo que eu não comentei que é de resfriamento, né? Tem resfriador para baixar essa temperatura consideravelmente. E isso aí abaixa bem a temperatura. E a gente tenta controlar para não chegar no cliente tão quente. Né? Mas assim, ainda sai 90, 100 Mas graus ali. é a importância de ter 2 silos. É isso também. exato. Também. Porque um silo você sempre deixa descansando, entendeu? Porque se você usar o cimento quente, fica uma dica aí pra vocês. Você boa pode dica. ter um problema ali de exatamente. consumo d'água seríssimo. Seríssimo. Porque pega, o calor de hidratação já... Né? Então, mas é muito interessante. A temperatura que sai, você põe a mão no cebolão, Não, tá quente. cara, quentinho. E é do processo, né? Não tem a resfriamento, como o Igor comentou, mas é Tem que natural fazer. do processo. É como você falou, 2 silos, aqueles que às vezes, né, estão com um silo só, às vezes a carreta, a gente chama, deixa a carreta no toco, né? Deixa lá no pátio parada, então, que o próprio caminhão vira um estoque, né? Então, nessa obra da Klingele, fora os 2 silos, a gente deixava os bitrem já pra ficar resfriando. Você tem que pensar tudo nessa situação, né? Vai aprendendo, vai fera, né, cara? vendo, mas é muito legal. A logística, né? Que a gente tava falando. A logística né? conta muito, cara. O negócio... E assim, o legal, assim, de ver a Supremo, o sucesso da Supremo, né? É que, putz, os caras estão produzindo e carregando. Não para, né, cara? Assim, não consegue fazer um estoque. É só nas paradas programadas. Daí, quando solta, tá estocado, né? Tá até fria daí, né? Não, mas geralmente, cara, do jeito que tá caindo, tá vendendo. E é 24 horas, geralmente, né? Esse 24 horas, carregamento, né? 24 horas. O Mas cara é muito na legal, fila, né? o motorista Assim, na fila. Pra galera, né, entender a complexidade que é, né, cara, você fazer o concreto, né, cara? Porque, Olha o que tem por trás, né, cara? tipo assim, não tem nada que seja diferente de você fazer aço. Você fazer aço é um negócio muito mais bem controlado ali e tal. Cara, o cimento, como você falou, cara, você depende de uma jazida lá. Muita variável, né? Muita Sabe, variável. que uma hora você arrebentou a pedra aqui, ela tá de um jeito, daí já muda, já... Então, muitas vezes, cara, é assim, a concreteira acaba sofrendo muito com isso, né? A Supremo também sabe disso, também tem a parte do concreto. Dá um pau no concreto, a culpa é da concreteira. Pô, às vezes pode ser o cimento, às vezes pode ser a areia, às vezes pode ser a brita. Cimento pode quente. ser um monte de A coisa, água, cara, né, cara? Tem O tanta situação aditivo. que a gente não olha pra água. Eu já pode tive ser problema, água. a gente perdeu uma obra uma vez, cara, uma obra grande, e, putz, a gente, rodou em laboratório, era parede de concreto, rodou em laboratório, se comportou legal, precisava de uma resistência inicial, tal, precisava manter o traço. O laboratório foi maravilha, show lindo. de bola. Falamos com a fornecedora de aditivo, vamos começar a obra, vamos. Cara, ia fazer, o concreto ele abria o flow, passava 5 minutos, ele fechava, mas de uma maneira assim, absurda. Uhum. Absurda. E vai e tal, não, é o traço, é isso, é aquilo. Aí, cara, assim, depois de muita briga e tal, a gente chegou no problema que era o aditivo. Então, a empresa de aditivo, que é uma grande empresa, não vou citar nome aqui para ficar chato. Sim.
A empresa, até depois eu conversei com um dos caras que trabalhava lá e acabou saindo, indo para outra empresa de aditivo. Ele falou, cara, vou falar para você, foi pau no lote de aditivo. Foi com muito acelerador de pega. Nossa. Então, a hora que o acelerador de pega, né, ele vai agir. A hora que dá o refeito. E até descobrir isso, né? Um processo. Então, veja bem, o que tem por trás de um concreto usinado e de uma fabricação no cimento. Dos insumos, né? Dos insumos. E é mais barato que água. É mais barato que água. Então, galera... A água já vem pronta, vamos valorizar isso aí. Não, mas tem que valorizar. Tem que valorizar. A maior dor da gente tem que informar. Você é desvalorizado, você é marginalizado, entendeu? Só que tem muita coisa envolvida, muita gente trabalhando, muita tecnologia, muito laboratório, muita análise química, muita análise... É fantástico. Cara, é que nem eu falei pra vocês antes de começar ali, né, que a gente começa o Podcreto e... Tempo voa. Cara, é inacreditável, assim, entendeu? Porque a gente geralmente termina igual, com a sensação igual tá sendo nesse momento. Que tem muita coisa pra ser dita ainda, né? A gente sempre fala, vamos fazer a parte 2, né? Vamos, né? Porque... Vamos fazer lá na Ibracon, né, pô? Agradecer vocês, convidaram a gente pra estar lá com a Supremo na Ibracon. Boa, vamos estar lá muito junto. Legal lá em Curitiba. Muito com vocês lá. Estaremos pro Ibracon. Lá vamos fazer barulho lá, né, Diegão? Vamos, interior na área, né, velho? Pé vermelho. Né, mas cara, agradeci demais a participação de vocês, né? A disponibilidade, vocês tirarem tempo para vir aqui participar com a gente fica eternamente grato aí. E se puder, vamos fazer a parte 2. Vamos fazer a parte 2, entendeu? Marcar a parte 2. A gente quer fazer um ao vivo e daí pegar, tipo, pessoas de vários setores, fazer uma mesa redonda. Fazer uma mesa maior, sabe? Muito legal. Fazer uma mesa maior, jogar a galera na mesa e... Traz gente de lá com várias... aditiva, cimenteira, vamos trazer da areia, concreto. Pôr a conversa na roda e soltar. E ficar o tempo que a gente... Vai sair, galera. Promete. Em breve. A gente quer tá junto, vai ser ao vivo. Está na área aí. Podcreto vai ser ao vivo, né? Por quê? Porque daí a galera pode perguntar ao vivo, interagir com você. Eles perguntam, mas depois responde depois, tal. Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. E o cara pode perguntar ali na hora. Você pode fazer enquete, você pode, né? Pode fazer um sorteio, caminhãozinho, né? Então, assim, a gente pretende partir para esse lado aí, né? Beleza? Vocês... Cara, deixa uma mensagem pra galera que vocês quiserem, fique à vontade, quiser finalizar aí. Muito bom, agradecer mais uma vez, foi muito bom estar aqui com vocês, conversar desse tema de uma forma diferente, levar conhecimento para todo mundo, né? Isso é muito, muito importante, essa iniciativa aí, show de bola. Gostei da ideia da mesa redonda aí, se pudermos estar juntos aí, contem com a gente. Cara, o recado que eu deixo pra galera é sempre... buscar o conhecimento, né, do que a gente está trabalhando, né, pegar o exemplo do concreto, do cimento, como foi muito bem citado aqui por todos, né, entender um pouquinho do processo para valorizar, né, o produto e entender quantas pessoas trabalham, as dificuldades, as dores, as exigências. Então, acho que isso é o mais importante, né? Às vezes não tratar, o negócio é um material, isso aqui tem todo canto, eu vejo um silo, um caminhãozinho betoneira na rua, isso aí eu sei que é barato, que tem a rodo. Então, entender um pouquinho disso também antes de fazer um julgamento, né? E achar que é tudo igual. Então, acho que é um recado para se aprofundarem um pouquinho mais e a gente procurou fazer isso um pouquinho nesse bate-papo. Perfeito. Legal. É isso aí. Acho que o Marcos falou bem ali. Acho que a mensagem que fica aqui, né, essa questão de valorizar, tem muita complexidade envolvida. A nossa área envolve, né, outras coisas também por trás aí, que é a segurança, né, cara? É o sonho das pessoas. A gente mexe com construir a casa, né, que é o sonho de tanta gente. Então a segurança da gente, que às vezes é nós que vamos morar naquela edificação, né? Às vezes tá comprando pro seu filho. Então, cara, é um negócio muito sério, né? Um assunto muito sério que eu vejo que, assim, às vezes a gente deixa de lado essa responsabilidade, né? E nosso papel aí como fornecedores de insumos, vocês fornecedores do concreto, é tentar levar essa mensagem mesmo. E aí o Podcreto faz esse papel de maneira aí esplêndida. De novo, parabéns pela iniciativa. Obrigado pelo convite, obrigado pela parceria aí da Superbase de sempre.
E contem com a gente aí sempre. Obrigado. Cara, a gente que agradece. É isso aí, mexer com o sonho da pessoa. Muitas vezes aquela pessoa guardou aquele dinheirinho a vida toda para construir aquela casa. Então, galera, concreto não é tudo igual. E cimento também não. Também não. Escolha bem seu concreto, escolha Concreto bem... bom, cimento bom. Escolha bem seu Importante. concreto, escolha bem o seu cimento ensacado, tá? Queria agradecer você que assiste a gente aí sempre, a sua audiência aí só engrandece, critique, elogie, críticas, elogios, eu acho que o feedback é um presente, que a gente ganha sempre, então a gente ama os comentários de vocês aí, beleza, galera? A descrição aqui da Supremo e do Igor com o Marcos vão estar aí na descrição do episódio. O Tour 360, a gente vai deixar o link para vocês acessarem, conhecerem um pouco mais da fabricação do cimento e dar um rolê dentro da fábrica aí 3D. Beleza? Tamo junto. Pode crer!